Olá família, como vocês estão? Bem, é, é do conhecimento da grande maioria que o nosso tema ministerial esse ano, meu e da Lise, é seguindo os passos dos heróis da fé na Bíblia e na história da igreja. Nós estamos trabalhando os nossos devocionais familiares, os nossos devocionais diários, em cima dessa galeria da fé, dessas pessoas que constam como modelos de fé na Bíblia e que também os temos ao longo da história da igreja. E a gente está pegando o resumo de alguns desses personagens e gravando alguns pequenos vídeos para até compartilhar com vocês um pouco daquilo que nós estamos interiorizando da palavra de Deus. Esses vídeos não têm a intenção de ser uma exposição bíblica, nem uma análise exegética, longe disso. É bem a ideia de ler um texto e deixar que aquele texto inunde nossa alma e, pelo Espírito, sejamos trabalhados, e daí sempre saem algumas notas que estamos procurando no dia a dia colocar em prática na nossa vida de fé, em nossa vida pessoal, enfim, em nosso viver diário. E hoje nós estamos aqui com a vida de Noé, porque estamos estudando a galeria da fé de Hebreus 11 há algum tempinho, e hoje aqui estamos com o versículo 7 desse capítulo 11 de Hebreus, que é onde fala de Noé, fala da fé de Noé. E nós sempre procuramos sistematizar de uma forma fundamental, simples, cada um desses personagens, a fim de colocar em prática a lição aprendida com eles. E de Noé nós tiramos aqui 3 pontos que nos pareceu bem interessante. O primeiro foi que Noé levou a sério, e a muito sério, a palavra de Deus, mesmo sendo algo que o Senhor estava falando para ele que era raro, que era paradoxal, que era incomum até então, pois se sabe que a terra era regada com um vapor que subia de suas partes mais baixas, porque até então não havia chuva. E por mais paradoxal que isso fosse, a dizer que ia haver um dilúvio quando nem chuva havia, Noé teve duas coisas muito marcantes aqui, que é uma capacidade de ser racional, e o que nos faz imago Dei, o que nos faz imagem e semelhança de Deus e nos difere dos outros animais, entre tantas outras coisas, é também essa capacidade de ser lógicos, ou seja, de ser espiritual e de ser racional. E Noé bem trabalhou essas suas faculdades. Ele usou de sua inteligência e de sua sensibilidade em entender que a voz que lhe dava aquele comando era a voz de Deus. E a fé, ela nos pede algo muito interessante, que sejamos lógicos, que sejamos racionais, que sejamos inteligentes. A fé não é algo absurdo, burro, louco. É uma intellectus fidei, é uma fé inteligente. Uma fé que é nascida da relação com Deus e nascida da palavra, ela não é uma fé irresponsável. Ela é uma crença em Deus a partir de princípios inteligentes. E aí é que temos que ter, assim como Noé, a sensibilidade, devemos buscar essa sensibilidade em discernir a voz de Deus entre as outras vozes na multidão. E isso é algo que todo cristão que quer ter uma prática de vida de fé, que quer exercitar sua fé com eficácia, ele deve colocar em prática, ele deve buscar conhecer a voz de Deus, ele deve exercitar a
sua espiritualidade em ouvir a voz de Deus. E aqui entra muito que precisamos discernir, entender a voz de Deus em meio à voz da multidão. Só se pode viver uma vida de fé em meio a uma multidão incrédula, assim como foi nos dias de Noé, quando temos uma capacidade de captar a mensagem de Deus em meio a um mundo tão diluído, a uma sociedade tão líquida, a um povo que tão sem referências da voz de Deus. Qualquer outra pessoa movida pela incredulidade acharia isso impossível, acharia isso absurdo. Mas Noé teve a capacidade de discernir a voz de Deus em meio à multidão. E quando a gente consegue, no meio de tantas vozes, ouvir a voz de Deus, nós nos guiamos por caminhos de fé. Nos guiamos por caminhos aonde o impossível torna-se possível, aonde aquilo que nunca tinha acontecido pode acontecer. Mesmo correndo contra toda a lógica humana, o Noé acredita nisso. E isso ele o faz, e esse é o nosso segundo ponto, porque a fé de Noé era provinda de um reverente temor a Deus. A Bíblia diz que ele tinha um reverente temor a Deus, e foi esse temor ao ouvir a voz de Deus que o levou a construir uma arca. E aqui a gente tem que entender que o medo ele é antagônico à fé. Uma pessoa com medo, ela não exercita a fé. Uma pessoa com medo, ela não coloca em prática a sua fé. O próprio Paulo diz ao Timóteo que ele não recebeu um espírito de medo, mas ele recebeu um espírito de poder, ele recebeu um espírito de amor, ele recebeu um espírito de fé. A fé, ela vai na contramão do medo. Quando o medo de expor-se, o medo de que aquilo não dê certo, domina a mente de uma pessoa, domina suas emoções, domina sua razão, ela paralisa. E o que nós vemos é que tem muitos cristãos com promessa de Deus, com coisas grandes da parte de Deus para a sua vida, mas que não conseguem levar a cabo porque vivem uma vida religiosa de uma paralisia da fé. Tem medo de Deus, na verdade. Temem em fazer uma arca, porque pode parecer loucura, porque e se isso não acontecer, o que vão falar de mim? Quando se está discernindo a voz de Deus, nós começamos a abrir mão daquilo que é uma preocupação com a nossa imagem do e se isso não der certo, e lançamos sobre Deus toda a nossa confiança, dependemos integralmente dele. E o temor, em verdade, é isso, é essa nossa capacidade de reconhecer e não reconhecer partindo do tremor, do medo, é um reconhecer prazeroso do poder e do domínio que Deus tem. Quando a gente teme a Deus, em verdade, nós nos colocamos com uma alma cheia de gozo, reconhecendo que o Senhor é sobre todas as coisas, que o poder do Senhor está sobre todas as coisas. Quando reconhecemos o domínio e poder do Senhor, então nos deixamos mover pelo temor a Deus. E esse é um temor que não nos afugenta de Deus, esse é um temor que, diferente do medo, tal qual agiu o Adão quando pecou, um medo que nos põe em fuga, o temor é um temor reverente que nos põe em submissão à palavra e à autoridade de Deus. Então, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, se em verdade e em verdade tememos a Deus, nasce em nosso coração a consciência que nós devemos estar submissos àquilo que Deus nos orienta a fazer, aquilo que Deus nos coloca a fazer, porque a autoridade suprema é o Senhor. E quando nós somos movidos pelo temor, nós temos a perseverança naquilo que parece loucura aos olhos dos homens.
Imaginem todo o tempo que o Noé teve construindo a sua arca, a, as coisas que ele não sofreu, os seus algozes, os seus oponentes, de dizer, Noé, tu és louco, nunca choveu e agora tu me fala em um dilúvio e tu tá construindo uma arca para esse fim mesmo e pregando essa sua pregação que é absurda. Então, na verdade, é complexo demais para quem não vive debaixo da mesma missão de Deus. E a palavra submissão aqui tem esse sentido de estar debaixo da mesma missão. Quem não tem a sua vontade alinhada com a vontade de Deus, quem não tem sua missão de vida alinhada com a missão do plano global de Deus, vai ter muita dificuldade em viver uma vida de prática de fé. Ah, uma das coisas que me chama muito atenção é que quando nos propomos a nadar contra a correnteza, a nadar contra os muitos adversários que se põem à sua prática de fé, o Senhor te faz ter duas coisas. Ele supre aquilo que o Noé precisa para construir a arca e o Senhor dá perseverança ao Noé. A fé é uma experiência que exige uma renovação diária. Não dá para a gente viver de doses de fé, não dá para a gente viver de doses esporádicas de fé, de reuniões especiais em reuniões especiais, ou de pessoa especial que venha fazer uma administração de uma palavra ou outra coisa afim, de tempos em tempos. A fé não é algo que eu possa viver movido por eventos ou por outras pessoas. A fé é um elemento que, quando o temor e a submissão de Deus é gerado em meu coração, eu estabeleço um vínculo de intimidade e de relação com Deus tão próximo que então eu persevero em ter fé. Não é uma fé de um momento esporádico, é uma fé que se renova em nosso coração a cada manhã. E como que essa fé se renova? Essa fé se renova pela palavra de Deus. Nós não podemos viver de um envelhecimento da palavra. Quando eu consigo manter fresco no meu coração a palavra, e não só a palavra escrita, mas essa palavra encarnada, o Cristo vivo, em uma relação íntima comigo, então eu consigo manter minha fé muito viva, eu consigo manter minha fé uma fé diária. A fé é um elemento de constituição da nossa vida espiritual que não pode ser algo esporádico, ele tem que se renovar e se desenvolver em nosso interior todos os dias. E assim como Noé perseverou por ter a sua fé renovada continuamente, Deus proveu os meios para que Noé construísse a arca. Quando Deus encontra, quando achamos graça aos olhos de Deus, quando Deus encontra em nós a fidelidade em perseverar, em manter viva a fé em suas promessas, em sua palavra, em seus desígnios, então o Senhor entra com um papel de que somos agentes do reino, nós estamos vivendo para o reino, e então o Senhor nos dá o meio para levarmos a cabo a visão que Ele nos deu. Aqui tem duas coisas muito importantes. Nós não podemos viver de visões terceirizadas. Nós não podemos viver de visão que deu certo para outros. Nós não podemos viver de projetos que Deus teve com outros. Nós temos que ter um discernimento de entender qual é a arca que Deus está nos pedindo para construir, qual é a visão que Deus está nos dando, qual é o projeto, assim como Deus entregou o projeto da arca a Noé, que Deus nos está entregando. E quando nós conseguimos discernir o que é que Deus está esperando de nós por meio da visão que Ele nos tem dado, então ele encontra em nós essa perseverança em crer naquilo que Ele falou e levar a cabo aquilo que Ele falou. Então Ele provê os meios. Não faltou madeira, não faltou
nada que precisasse o Noé para ir dando forma ao seu projeto, para ir dando forma à sua crença na palavra de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas que provisiona e que tem a prover àqueles que Ele dá uma visão e que essas pessoas têm a fé de perseverar em praticar o caminho que leva a cabo aquela visão que recebeu de Deus. E quando nós somos pessoas que têm essa capacidade de discernir a voz de Deus e nos submeter em temor a ela, então vem o terceiro ponto da nossa reflexão sobre Noé. É que conseguimos manter uma fé vertical tão viva que ela começa a gerar impactos horizontal, ou seja, a fé que Noé tinha para com a palavra de Deus, para com a promessa de Deus, para com o que Deus havia dito, leva que o escritor de Hebreus diz que a fé de Noé condenou o mundo na sua incredulidade, ou seja, uma vez mais, o Senhor sempre é fiel para com aqueles que mantêm a fidelidade para com Ele e honra a fé das pessoas que entendem a sua palavra e a praticam. Assim como fez com Noé, ele cumpre verdadeiramente o que diz. Em verdade vem um dilúvio e a Bíblia diz que isso gera um impacto na sociedade de então, que o mundo é condenado por não ter tido a mesma fé que Noé, ou ter ouvido a pregação de Noé e isso ter gerado neles a fé. Os evangelhos, Jesus, o próprio Pai vai dizer, e Noé assim vai ser nominado, que Noé foi o justo Deus, ou seja, aquele que encontra retidão de planos, retidão de existência aos olhos de Deus. A nossa justiça está enquanto estamos sendo aquilo que Deus projeta que sejamos, ou seja, quando estamos cumprindo o nosso papel quanto o para o qual fomos criados e o para o qual fomos salvos. O Noé encontra agora aos olhos de Deus esse testemunho de ser o justo Noé. E o que me chama a atenção é que, de modo que Deus salva a humanidade através de Noé e proporciona que ele seja o instrumento para os novos tempos da humanidade. Quando Deus encontra em nossos corações atos de fé, quando Deus encontra em nossos corações passos de fé, quando Deus encontra em nossos corações não uma ousadia sem responsabilidade louca, mas uma fé que é embebida no temor do Senhor, na reverência à sua palavra, uma fé que se inclina à autoridade e o senhorio de Deus. O Senhor nos honra. E honra a ponto de não só salvar Noé. A fé nos leva não só à salvação, mas ele leva Noé a ser o agente de recomeço dos novos tempos da humanidade. Deus, em seu ato de fidelidade para com aqueles que têm fé, ele não somente os leva à proteção, a guardá-los, a salvá-los, mas o leva a ser agente ativo de transformação da onde eles estão. Que todos os recomeços que o mundo precisa, que os vizinhos precisam, que a sociedade precisa, os novos tempos com Deus, as novas semeaduras, o novo. E aqui, às vezes, não é tanto o novo quanto o neo, quanto uma coisa cronológica nova, mas o novo quanto uma renovação dos valores interiores, uma mudança de dentro para fora, a ideia do nascer de novo de Nicodemos, a ideia da renovação do vosso entendimento de Romanos 12, o novo que as pessoas precisam, que flua do seu interior, a semente disso. Deus quer trabalhar a partir daquelas pessoas nas quais ele encontra fidelidade, nas quais ele encontra crença e restrita à sua palavra, aqueles que lhe têm fidelidade. Ele não só
faz cumprir as suas verdades, assim como fez Noé, com Noé, cumprir suas verdades na vida deles. Mas ele sempre usará depois para ser um agente de recomeço, não só para aquela família, mas para toda a humanidade, deixando um impacto no mundo, deixando um impacto na sociedade. E todas as vezes que olhamos ao céu, depois de um dia de chuva, quando brilha o sol, e ali vemos um arco-íris, ali vemos um testemunho do próprio Deus, dizendo que ele honrou a fé de Noé, deixando uma marca para que toda a humanidade depois de Noé tomasse ciência de que um homem de fé faz com que Deus deixe marcas na história e na natureza. Deus honra aqueles que acreditam nele e vivem por fé. E certamente, se os nossos passos forem passos diários de fé, com certeza Deus nos usará para deixar uma marca na história e dará testemunho de nossas vidas. Um forte abraço desde Madrid. Deus que os abençoe.